Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e então, tal como no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores eu disse que, aliás, pedi-vos que enviassem vídeos com sugestões de romances de época. Recebi algumas sugestões, alguns vídeos, foram pouquinhos, não foram muitos, gostava de ter recebido mais, mesmo assim agradeço a todas as pessoas que enviaram, fiquei muito feliz e, portanto, isto é basicamente um vídeo de apresentação desses pequenos vídeos. Diz olá, Salvador! Diz olá! E portanto, olá! Diz olá. E portanto, sim, isto é só um pequeno vídeo de introdução. Espero que vocês gostem dos vídeos de recomendação destas minhas seguidoras. E podem deixar aqui também nos comentários deste vídeo quais os romances de época que leram e que mais gostaram. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Mua! Tchau! Olá Sandra, olá subscritores da Sandra, eu sou a Ruth e estou aqui a responder ao pedido da Sandra para falarmos sobre um romance de época que nós gostemos. Eu gosto muito de ler livros de romance de época, é um género literário que me conforta sempre bastante e que eu sei que quase sempre são leituras garantidas. E então foi muito difícil para mim escolher apenas um livro. Eu optei por falar sobre uma autora. Daquilo que eu me lembro, foi com esta autora que eu realmente comecei a ler livros de época e que me agarrou. Portanto, eu fiquei viciada. E desde aí já li muitos. Então, eu vou falar sobre a Mary Belloc, esta série do Ligeiramente, que foi com esta série que eu comecei a ler os livros da Mary Belloc. Depois disso já li tudo aquilo que saiu em Portugal e praticamente quase todos eu gostei bastante. São sempre livros de 4 ou 5 estrelas porque realmente gosto muito da autora e da escrita dela. Eu poderia recomendar muitos outros, porque gosto muito muitas outras autoras também, mas falei sobre esta porque, acima de tudo, realmente foi daquilo que eu me lembro, foi com ela que eu comecei a ler e a gostar de ler este género literário. Obrigada! Olá, o meu nome é Mónica e venho deixar-vos a minha recomendação dos livros de romances de época. A minha recomendação são os livros dos Bridgertons, principalmente o segundo livro, que é o Peripécias do Coração, que foram os primeiros livros que eu li deste género, muito por causa dos vídeos da Sandra, e fiquei apaixonada. E é isto. Olá Sandra, bem-vinda de volta. Já estamos com muitas saudades tuas e também dos teus vídeos. Como pediste, aqui fica a minha recomendação do romance de época. Na verdade, não vai ser uma recomendação de um livro de época, mas de uma série. E esta série teve muito impacto em mim, porquê? Porque além da parte de romance de época, fofinho e engraçado, tem uma vertente também histórica. Fala das sufragistas, da luta das mulheres pela igualdade de direitos e, como tal, talvez por isso tenha sido aqueles que causaram mais impacto em mim. Estou a falar desta série, da Evie Dunmore. Este foi o primeiro volume, eu gostei muito, prendeu-me logo desde o princípio. Entretanto, foi publicado o segundo, que eu também li quase de imediato e que também gostei muito. E, entretanto, saiu o terceiro volume, mas eu ainda não tenho opinião formada sobre o terceiro volume, porque ainda não o li. Estava à espera que a saída de emergência publicasse o quarto volume para eu ler os outros, portanto, estes dois últimos, de uma vez só. Entretanto, já há aqui um corte, não é? Em termos de capas, vê-se que já há aqui uma pequena diferença entre as capas dos dois primeiros e esta capa, mas pronto, mesmo com esta diferença nós não nos importámos que a saída de emergência continuasse a publicar, até porque nós temos curiosidade para saber o que é que aconteceu às 4 mulheres envolvidas. E pronto, fica aqui a minha recomendação. Beijinhos para todos e uma boa noite. A pedido da Sandra, no grupo Somos Todas Duquesas, eu venho então dar aqui a minha recomendação de romance de época. Eu não queria recomendar um único livro, mas uma série, que é As Flores Mais Raras, de Madeline Hunter. É a história de 4 mulheres, são 4 livros, cada livro conta a história de uma delas, que vivem de forma independente, as 4 juntas,
o por si só já não é o habitual naquela época. Cada mulher tem um passado, tem segredos e depois cada livro vai explorar a história atual, não só o romance que se vive naquele livro, mas também o passado dessa protagonista. Eu gostei dos 4 e gostei especialmente do último, porque o protagonista masculino era também muito interessante. Mas todos os livros são bonitos à sua maneira e é uma série que eu recomendo. Acho que é muito bonita e vale a pena ler. Espero que gostem. Olá! Então, eu venho aqui para sugerir um romance de época. A Sandra, do 1000 Estrelas no Colo, que é um canal do YouTube que podem seguir, tem um grupo, né? Organizou um grupo de leitura que se chama Somos Todas Duquesas, em que lemos essencialmente romances de época. Se bem que isso está a mudar, por isso podem lá ir e ver. Pronto. E entretanto ela tem um canal do YouTube e pediu às meninas que costumam ler romances de época com ela para sugerirem um livro ou um romance de época que tenham gostado. Pronto. E então, eu trago-vos o Whitney, Meu Amor. Ou seja, este livro tem algum significado para mim. Primeiro porque foi o primeiro romance de época que eu li desta autora. Já tinha lido O Paraíso, que é um livro mais contemporâneo dela. E, entretanto, quando comprei este livro, eu pensei que seria no mesmo seguimento. Mas não, é de romance de época. E eu não estava à espera. Neste livro vamos ter uma história um bocadinho diferente dos romances mais ligeiros que estão no mercado. Ou seja, não é uma história levezinha. Tem alguns pontos assim mais intensos e também mais obscuros. Mas então, vamos ter aqui a Whitney, que é a personagem principal, que é uma menina que foi criada nos Estados Unidos. Ela foi criada nos Estados Unidos, com cavalos, no meio do campo, e de repente, por algumas situações que lhe aconteceram, tem que vir para a Europa. E ela vem primeiro para Paris e depois para a Inglaterra. E sendo uma menina criada solta, quando se vê restringida a regras de etiqueta, tem alguma dificuldade de se adaptar, ainda para mais porque, além da fala, não é, que tem o sotaque, ela também tem é vistosa também, o que também cria ali algumas invejas, mas ela, pronto, tem por hábito dizer o que lhe vai na alma e na Inglaterra vitoriana não é propriamente algo que seja admissível. Entretanto, ela conhece um duque, que é o Clayton, e o Clayton é uma personagem, é um duque mais obscuro, tem uma postura mais formal e, embora tenha ficado encantado com ela, vai ter ali alguma dificuldade em lidar com a esposa. E vão passar por alguns momentos interessantes em que vão ter que pôr as suas diferenças de lado para chegarem a um bom porto. Eu acho que é um romance muito bonito, é mais intenso do que os romances normais, de época neste caso, e seguramente vos vai aquecer o coração. Pronto, é tudo. Obrigada à Sandra por esta oportunidade, por ter criado um grupo e ter junto todas as meninas que estão lá, em que nos divertimos muito a ler, e leiam romances de época. Beijinhos! Olá Sandra, olá seguidoras da Sandra, o meu nome é Helga e a pedido da Sandra eu venho dizer qual é que é o meu romance de época preferido. Dos que eu já li até hoje, sem sombra de dúvida, que é esta série da Eve Dunmore. O primeiro volume é este, de Roubar o Duque. Isto é uma série um bocadinho diferente dos romances de época habituais que costumamos ler, porque estes romances, para além de ter a parte do romance fofinho entre os duques e os lords e as nossas meninas, também temos uma questão ideológica, uma questão política, porque nesta série aborda-se o movimento sufragista em Inglaterra. Esta série incide sobre 4 amigas e elas lutam pelos direitos das mulheres, lutam pela entrada das mulheres e a frequência nas universidades, lutam pelo direito ao voto, lutam pelo fim do direito da propriedade dos homens perante as mulheres
e, portanto, esta temática política e ideológica é descrita de forma maravilhosa no meio do nosso romance fofinho. Este primeiro volume é sobre a Annabelle e o Sebastian. A primeira parte deste livro é simplesmente deliciosa, com as picardias entre eles. O segundo volume é este, a nossa Lucy. Ela é mais velha, é solteira, vive sozinha, o que à época é considerado bastante liberal. E o terceiro volume é este, da Hattie. A Hattie é artista, portanto tem umas ideias também bastante modernas para a época. Como todos os romances de época, o segundo e o terceiro volume têm umas cenas mais eróticas, mais picantes, mas escritas de forma muito elegante. Esta autora prima, sem dúvida, por uma escrita maravilhosa, elegante, sublime, fluida, e eu acho que todos nós vamos gostar. Estas foram todas leituras 5 estrelas, foram maravilhosas e eu estou a aguardar ansiosamente que a Saída de Emergência publique o terceiro volume. Espero que gostem. Olá, eu sou a Rita, sigo a Sandra desde sempre e a pedido dela venho aqui deixar as minhas sugestões de romances de época que eu gostei muito e que acho que toda a gente devia ler e ninguém devia perder. Então, primeiro é este, da Judite, mas todos os livros dela são maravilhosos e, portanto, este é só assim a título de sugestão para começar e leiam que vão gostar de todos. São romances assim gordinhos, mas que se leem muito bem, muito rápido, está bem? Depois, uma série que não posso... Pronto. Pelas capas não parecem romances de época, mas são romances de época que a editora decidiu não editar a restante série cá em Portugal e, pelos vistos, acho que agora deixaram de editar também esta autora, com muita pena minha, mas leiam estes dois que são muito bons, diferentes daquilo que estamos habituados nos romances de época, mas eu gostei muito. Depois, uma série que me diz muito como mulher e que tem as primeiras capas, eu achei lindíssimas, os 2 primeiros livros, mesmo maravilhosas, e mesmo as partes de dentro são muito bonitas. E depois, no terceiro romance da série, mudaram as capas e são assim, não, mas o romance é uma maravilha, como os outros dois, e se falam sobre o sufragismo e, portanto, sobre uma época em que as mulheres não viam consagradas na lei os seus direitos e as suas liberdades, e por isso, além de muito bem escrito e de falar sobre um tema que me diz muito como defensora da liberdade de todas nós e da igualdade de género em todos os aspectos da nossa vida, são romances de época muito bons e que gostaria muito que experimentassem ler. Um beijinho para todos e boas leituras.